Olá, meu nome é Fernando Daniel, sou aluno do primeiro período do curso de Direito da Unitins. Meu colega de turma Alex Palme e eu discorreremos nesse vídeo sobre o filósofo Ronald Dworkin, na visão de Wayne Morris. Eu iniciarei o trabalho e em seguida passarei a palavra ao Alex. O título do texto estudado é Ronald Dworkin e a luta contra o desencanto, ou o direito na ética interpretativa da filosofia do direito liberal, o qual faz parte da obra A Filosofia do Direito dos Gregos ao Pós-Modernismo, em seu capítulo 15. Dworkin nasceu em 1931 nos Estados Unidos e faleceu em 2013, com 81 anos. Ele era estudioso tanto da filosofia do direito quanto da filosofia política. Lecionou em várias universidades, inclusive em Oxford, na qual substituiu Hart na cadeira de filosofia do direito. Sua base intelectual é a tradição política e jurídica do liberalismo norte-americano. Ele é o principal representante contemporâneo da filosofia do direito liberal e desenvolveu uma metodologia interpretativa, defendendo as ideias de equidade, do processo legal justo e dos direitos individuais como aspectos fundamentais da legalidade, procurando uma nova objetividade para o discurso jurídico e dando um sentido novo para a prática jurídica, caracterizando desse modo o liberalismo jurídico. O próprio autor define seu projeto como teoria jurídica interpretativa. Para ele, a interpretação consistente tem um objetivo e cumpre uma finalidade. Nesse sentido, ele realiza vários questionamentos. Dentre eles, destaca-se o questionamento de que razões temos para ter o direito, por que o queremos e de que modo devemos orientar e moldar nossa prática de forma que a ajuste a esse objetivo. Assim, ele substituiu o positivismo pela abordagem interpretativa, mas sendo fiel ao legado positivista do material. Nesse sentido, Morrison afirma que Dworkin é um kantiano, ao aceitar que nossas práticas têm uma realidade inerente e que, ao mesmo tempo, mesmo sem saber, Dworkin tem um pouco de Nietzsche, pois acredita que a força da argumentação jurídica e política deve ser vista como algo distinto da demonstração de suas bases. Em sua defesa, Dworkin alega apresentar uma verdade inerente ao material, fazendo fidelidade a ele. Em sua obra O Império do Direito, o autor nos apresenta a legalidade como um projeto dominante e bem-sucedido. No projeto de legalidade, o direito tem compromisso, convicção, tem integridade e busca da verdade, buscando uma resposta certa para conflitos jurídicos e morais, pois tudo é passível de reconciliação. Ele levanta a bandeira da transparência do direito e da ideia de Estado de Direito. Nesse sentido, Wayne Morrison trata o direito como uma estrutura organizada em categorias gerais, como propriedade, contrato e crime, dispondo de conceitos como posse, considerações, princípio de vizinhança, negligência, dentre outros, e que a prática do direito implica reflexões, reflexividade, elucidação teórica e crítica, a solução de litígios e argumentações, a obtenção de respostas, a descoberta do direito e a discussão dos precedentes judiciais. Em suma, itens da prática interpretativa são apresentados como uma atividade já submetida à reflexão, unificada e autocrítica. Assim, o projeto interpretativo passa a refletir a certeza de que poderá produzir um verdadeiro entendimento do direito se apresentar uma descrição integrada das ideias do direito. Ainda que integração possa alterar o material originalmente apresentado ao pensamento como uma disposição de regras e princípios, essa alteração não se apresenta como refração ou distorção, pois é exatamente a realização do próprio trabalho do direito. Dworkin é um crítico do positivismo, especialmente a Hart e a sua obra O Conceito do Direito. Ao contrário de Hart, que tratava a discricionariedade como o meio para resolver os casos difíceis,
já que a concepção positivista era de que regra mais poder discricionário seria igual a uma nova regra, Dworkin, por outro lado, considerava a lei e os princípios como os meios de solução dos casos difíceis. Diante desse impasse, Dworkin levanta alguns questionamentos a respeito da teoria positivista, que são, se Hart estava certo, não deveria haver críticas jurídicas sobre o poder discricionário legal, e que os advogados não falariam sobre as decisões judiciais dos casos difíceis, criticando a habilidade ou a imperícia judicial. Outro questionamento, não seria possível prever o resultado em casos difíceis, dentre vários outros questionamentos que são levantados por ele. Além disso, se os juízes exercessem o poder discricionário para criar o direito, estariam cometendo fraude contra os litigantes, tendo em vista que a competência para legislar é delegada aos que são democraticamente eleitos. Na tentativa de afastar essa discricionalidade, Dworkin idealiza um juiz perfeito, o qual nomeia de Hércules, de habilidade, sabedoria, paciência e perspicácia sobre-humanas. Esse seria o juiz que fosse capaz de buscar sempre a resposta correta para o caso concreto, estudando profundamente o caso para encontrar, mesmo que quando esteja implícita, a solução ideal para o caso. No entanto, o juiz Hércules é fictício e impossível de se materializar, pois tal juiz teria que dispor de todo o tempo necessário para realizar um estudo tão profundo, o que fica inviável. Além disto, se fosse encontrada uma resposta correta para determinado caso, todos os casos da mesma natureza deveriam seguir a mesma solução, ou seja, não haveriam duas respostas para o mesmo tipo de caso. Assim, segundo o autor, quando dois juízes apresentam respostas distintas para casos iguais, não quer dizer que houve discricionariedade, como alegava Hart, mas que sim que os julgadores não se dispuseram do tempo suficiente, nem conhecem a fundo o ordenamento para buscar a resposta correta a cada caso concreto. Destarte, o autor afirma que dentro da prática jurídica, a proteção dos direitos com base em princípios é mais fundamental do que as considerações políticas ou uma adesão literal a regras aparentemente óbvias. Logo, em suas decisões, os juízes devem ser fiéis aos direitos legais para ser justos com as partes, demonstrando sua integridade moral por meio da utilização dos princípios adequados a cada caso concreto. Esse foi o meu desenvolvimento aqui, e agora eu passo a palavra ao meu amigo Alex. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho agora sobre a principal obra de Ronald Dworkin, que é o livro O Império do Direito. De início ele se coloca como um insider, como uma pessoa que está dentro desse âmbito jurídico para fazer uma análise sobre o direito. E ele também critica muito aqueles analistas outsider, aquelas pessoas que estão do lado de fora e que têm uma visão mais social do direito, da ciência jurídica, na verdade. O nome do livro é O Império do Direito porque a intenção dele é combater e criticar o positivismo, né? O positivismo que vinha da década de 40, de Hans Kelsen e tal. Ele fundamenta isso, essa nova teoria dele do Império do Direito, porque ele quer que o direito seja exercitado não somente pelas leis, mas seja exercitado também, seja cumprido por um conjunto de princípios e também um conjunto de atitudes que os operadores do direito precisam ter. Que atitudes são essas? É a atitude da interpretação, no caso a gente já viu da hermenêutica e tal, e não se ater somente ao que está escrito, mas se ater à vontade que o legislador teve ao formular aquela lei. Para isso, o Dworkin ele se recorre a alguns casos que teve na justiça americana. No livro ele cita 3 casos, aliás, 3 casos americanos e um caso inglês, mas eu vou comentar sobre o caso americano, que é o caso Higgs versus Palmer, que por coincidência é meu nome. É o seguinte, o Palmer ele assassinou o seu avô Higgs porque ele estava de olho na herança, né, que seu avô ia lhe deixar.
e ele assassinou por causa de seu avô havia casado recentemente e ele tinha medo que seu avô mudasse ou alterasse, né, o seu testamento e deixasse a herança para a mulher que ele havia se casado. Diante disso, ele envenenou seu avô. As leis americanas, elas não impediam de forma alguma que ele recebesse essa herança, de que ele fosse o herdeiro e ficasse com todo aquele legado. Contudo, a Suprema Corte Americana decidiu pelo contrário. E na época esse caso causou grande repercussão porque, como eles foram contrários ao que estava escrito na lei, nesse caso aí aconteceu aquilo que o Wayne Morrison fala sobre a obra do Working. Ele fala que esse império do direito ele trata como um sonho do Working. Por quê? Porque por mais que esse neto não tivesse objeção nenhuma a receber essa herança, porque não tinha essa proibição na lei à época, moralmente isso não era legal. E essa corte então decidiu que ele não deveria ser herdeiro, não deveria ficar com o legado do seu avô. Ele cita esse caso para falar que o operador do direito, né, no caso juízes, advogados, devem tratar a lei dessa forma, com uma interpretação e pensando na integridade do ordenamento, não apenas naquela lei específica ou no que está escrito naquela lei a respeito de determinado assunto. Porque a intenção é que haja uma interpretação, né, que não se ingesse as decisões jurídicas somente baseado na lei, mas baseadas em princípios. E isso vai fazer com que haja o império do direito e não o império da lei, como acontece no mundo positivista. Dworkin, em sua teoria, tem muitas bases de Kant, mas também de Nietzsche. Por quê? Qual é a sua base de Kant? Do racionalismo, né? De criar uma teoria científica. E quanto a Nietzsche, é sobre a sua excelente retórica. Porque para Dworkin, a teoria jurídica ela não podia, no caso, né, se ater somente à lei. Ela seria uma construção, né, ele fala de um construto social dessa teoria jurídica, feito por vários autores. O exemplo que ele cita é como se de uma novela, e que essa novela fosse escrita por um autor que morresse antes de terminar a novela. O outro autor pegasse e continuasse aquela novela com os mesmos elementos, tal, com a mesma história, e morresse também, e logo em seguida outro autor pegasse e essa história nunca teria fim. Para ele isso seria a teoria jurídica, né? Ele se atém a isso porque há uma evolução social, a sociedade vai se desenvolvendo, fazendo com que essa teoria jurídica também vá se completando cada vez mais. Fazendo a leitura do texto, eu lembrei da minha infância, né, da juventude e tal, quando a gente assistia os jogos da TV e quando ocorreu alguma falta, algum impedimento, um comentarista, né, o Arnaldo César Coelho, falava: a regra é clara. Isso de dizer a regra é clara não se justifica na teoria de Dworkin, porque para ele a regra precisa ser interpretada, ela precisa ser ajustada à sociedade. Inclusive ele pede, né, aos juízes, aos advogados, que direcione os seus raciocínios para uma visão holística da sociedade. Quando ele pede isso, ele entende que a teoria jurídica, né, ele deixa isso muito claro, a teoria jurídica ela deve ajustar-se à sociedade que interpreta, né, fazendo essa combinação entre lei e interpretação. Nesse ponto, o Wayne Morrison faz uma crítica brilhante, e eu acredito que não só ele, mas vários juristas também, a respeito desse ajuste que a teoria do direito tem que ter com a sociedade. Por quê? Se sua obra tem como título o Império do Direito e que as deliberações dos operadores do direito devem se ajustar não somente às leis, mas também a como aquela sociedade se comporta, infelizmente a gente tem que aceitar que o que ocorreu na Alemanha com o nazismo também foi direito. E a gente sabe que aquilo foi execrável, aquilo que aconteceu. Então essa é a principal crítica, né, das pessoas que defendem o uso estrito da lei contra as pessoas, né, contra no caso o Dworkin, que defende que não, a lei tem que ser interpretada e acima de tudo essa teoria jurídica deve ajustar-se à sociedade que interpreta. Em sua última análise,
do Working exorta aos juristas a não se verem apenas como meros servidores do Estado. Ele fala para os juristas, né, que eles têm a chave do desenvolvimento da sociedade moderna nas mãos e que essa sociedade moderna pode se salvar. Aqui a gente vê já coisas do ativismo judicial, né, que eles podem mudar as decisões baseadas nesses princípios, nessas interpretações a respeito da lei. E para terminar, ele fala que ele pergunta, né, o que é o direito, e responde que o direito é uma atitude, não é o processo, não é o poder e não é o território. O direito é uma atitude que engloba o ajuste da lei, dos princípios e da interpretação. Ele termina aqui a obra, né, no caso o Wayne Morris falando sobre do Working, termina falando que essa atitude de juntar lei, princípios e interpretação deve ser utilizada não apenas nos tribunais, mas também em toda a nossa vida.